por conta de coisas como, né, de situações como essa que a gente tem que se fortalecer e seguir em frente e continuar falando do que é necessário e tão fundamental. Então, Amarílis, não sei se alguém quer fazer alguma consideração. Vamos retomar. Alguém quer fazer alguma consideração? Podemos seguir? Maria, podemos seguir, sim. Fica realmente nossas desculpas aqui, não ter conseguido controlar isso. Foi um ataque, ao que tudo indica, intencional mesmo, não foi por acaso. É a primeira vez que acontece. Eu não consigo tirar da minha cabeça. Professor Carlos, fica tranquilo. Por causa do tema, viu? Mas vamos prosseguir. Certamente foi. Eu acho que agora, tentando limitar um pouco, né, Marina? Você segura aí. Sim, eu estou só colocando para quem a gente conhece. Eu até coloquei aqui que tentou entrar uma Carolina Chaves Soares, se alguém conhece. Não, eu vou continuar negando. Não tem jeito. Tá bom. É isso. Fica tranquilo, professor. Inclusive, eu tenho certeza que é por causa do tema. A violência racial e as dimensões da violência racial também atacam a questão simbólica e atualmente cibernética, e aí essa situação toda dá oportunidade também de encaminhar a minha fala para um outro aspecto. A gente estava conversando sobre aspectos mais conceituais da questão racial. Eu estava dizendo que aqui no Brasil o racismo é de marca e não de origem. Eu estava encaminhando a minha fala para dizer que aqui no Brasil, ou aqui no racismo também, enfim, às vezes as palavras são sinônimas, infelizmente, mas aqui no Brasil, por vezes, essa construção do racismo de marca culmina num aspecto de política pública, de política estatal, de embranquecimento, que o transplante jurídico que embasa o nosso direito, né, esse transplante jurídico europeu, eurocentrado, também tem nuances aí e inspirações lombrosianas, que o nosso Código Penal de 1940, ele vai ter como fonte de inspiração as publicações de Lombroso de 1938, estava dizendo também que, enquanto ideologia política e social, o racismo ele se engendra no Estado enquanto projeto de governo, enquanto projeto político. Ele reflete as aspirações e as inspirações de uma classe dominante no aspecto do poder e que estrutura um pensamento ocidental também muito interseccionado ao neoliberalismo, ao capitalismo, à misoginia, enfim, o racismo ele é um construto de manutenção de privilégios, ele é política de Estado, ele é uma dinâmica que se estrutura em diversas nuances, inclusive nas matizes da simbologia. E muito da dominação e dos sistemas de violência que o racismo estrutura é uma dominação simbólica, uma dominação que se dá no campo aí do diálogo da comunicação, no campo da educação, no campo das estruturas mais sutis. Não dizendo que o racismo ele pode ocorrer de forma sutil, eu não acredito nisso, mas eu digo que o racismo sutilmente domina as mentes, os corpos e as estruturas sociais. E pensando, né, nessa construção das sutilezas que compõem o racismo, e óbvio que isso não é um conceito cunhado por mim, o emaranhado de sutilezas é um termo utilizado pela autora Beatriz Nascimento para definir o racismo. Beatriz Nascimento vai dizer, o racismo é um emaranhado de sutilezas. E quando a Beatriz ela fala desse emaranhado de sutilezas, na minha opinião, ela está falando também das dimensões especificamente da violência simbólica. Esse emaranhado de sutilezas, ele é a maneira com que o Estado articula esse projeto político, ideológico e social que conhecemos como racismo. E pensando também no âmbito conceitual, é importante reforçar algumas das reflexões acerca do que é racismo estrutural, do que é racismo institucional, do que é racismo interpessoal. O racismo interpessoal é a ofensa direta, é o ataque interpessoal com finalidade de ofensa e de atingir a dignidade humana
com base nesse sistema político, ideológico, social do racismo, com base em argumentos relacionados à raça. O racismo institucional é a maneira com que as ações ou omissões de instituições, e a princípio instituições públicas, mas num viés mais moderno dessa construção conceitual, também instituições privadas, atuam e reforçam, aplicam, estruturam e sistematizam a política, a ideologia e o sistema no âmbito social, que é o racismo. E já pensando na perspectiva relacionada ao racismo estrutural, é muito importante dizer que ele tem desdobramentos conceituais muito interessantes. Ao falar de racismo estrutural, eu sempre menciono o professor Milton Santos, que vai falar também sobre a matiz do racismo geográfico, que vai falar como o racismo ele se transfigura, como o racismo ele se estrutura de fato fisicamente, de fato no ponto de vista da construção do acesso à cidade. Então, pensando em arquitetura e urbanismo, pensando no construto diretamente, o racismo ele é muito bem delineado do ponto de vista geográfico, seja pensando a metrópole, os grandes centros, a divisão do emprego, o acesso à cidade, a qualidade das instituições, a salubridade dos espaços em que estão pessoas brancas e pessoas não brancas, mas invariavelmente também do ponto de vista de criar estruturas onde o acesso e a visibilidade dos indivíduos seja também um privilégio. Então, as pessoas negras não são vistas, porque as pessoas negras ficam à margem. As pessoas negras, elas, portanto, são desumanizadas também no apagamento de suas figuras no acesso à cidade. E outra dimensão muito importante da discussão do racismo estrutural é justamente a dimensão simbólica, a dimensão da subjetividade do que se entende por estrutura. Ou seja, o racismo estrutural, ele também vai falar sobre as estruturas hierárquicas, as estruturas de poder, as estruturas do ponto de vista da ideologia, as estruturas do ponto de vista do projeto de sociedade que se monta e que se remonta nesse nosso país. Então, o racismo estrutural, ele pode sim ser interpretado, ser aplicado, esse conceito pode ser aplicado do ponto de vista mais objetivo, mais pragmático, pensando de fato nas estruturas físicas, e também pode ser refletido de maneira mais conceitual em relação a subjetividades. Algumas das bibliografias que falam sobre racismo estrutural no Brasil são, como eu disse, a obra do professor Milton Santos, a obra da professora Isis Aparecida Conceição e também, mais recentemente, os ensaios e livros do professor Silvio de Almeida. Em todas essas obras, esses pensadores, esses professores fazem análises mais salvo, por óbvio, né, a construção do raciocínio do professor Milton Santos, fazem análises pensando mais nas dinâmicas de poder, nas dinâmicas hierárquicas, o que também alcança a nossa reflexão sobre acesso à justiça. Mas eu acho muito importante a matiz defendida pelo professor Milton Santos, afinal de contas, todos nós somos um construto objetivo, todos nós somos figura pragmática, existência palpável. Então, quando a gente pensa no racismo estrutural a partir da existência palpável, a gente também consegue refletir as estruturas simbólicas com muito mais objetividade, de uma maneira muito mais transparente. E aí eu já puxo o gancho para o acesso à justiça. Então, quando a gente pensa em acesso à cidade, quando a gente pensa na construção dos espaços, na simbologia dessas construções, a gente também consegue fazer um paralelo muito importante em relação ao acesso à justiça. Se nós formos pensar como são as construções dos fóruns, qual é o caminho que as pessoas negras percorrem ou não percorrem para estar nesses espaços, como esses espaços recepcionam o público, como esses espaços comunicam
as informações de interesse, com quais palavras, com qual linguagem, como esses espaços expõem, contrapõem e sobrepõem em detrimento de uma laicidade do Estado, a religião cristã através de crucifixos, como a dinâmica dos corpos, o emaranhado de sutilezas vai ao encontro das estruturas, nas palavras do professor Milton Santos, para nos fazer refletir sobre acesso à justiça. Claro que a dimensão simbólica, a dimensão subjetiva do pensar o acesso à justiça, da pretensão satisfativa do direito, da construção efetiva do projeto de sociedade livre, justa e solidária que está lá na Constituição, é de extrema importância e nos alcança na sociologia do direito, na filosofia do direito, no pensamento filosófico acerca do direito processual. Mas pensar os construtos, pensar a expressão máxima das estruturas de poder e principalmente da dinâmica racial através da matéria é muito importante porque nos faz simplificar uma discussão e nos faz também colocar uma dimensão imagética dentro das discussões que são, via de regra, um tanto quanto conceituais. E aí, pensando justamente nas considerações já e caminhando para o final da minha fala, porque eu não sei se eu já gastei os 15 minutos, enfim, mas pensando também na dimensão do que acontece hoje aqui, a gente também pode pensar nas estruturas. Eu apesar de estar há alguns anos fazendo o que faço em diversos espaços, nunca havia presenciado um ataque cibernético a uma palestra, enfim, a uma discussão sobre esse tema. E aí eu começo a refletir sobre uma série de razões para que isso tenha acontecido hoje, aqui, agora, conosco, da forma que aconteceu. E me ocorre justamente o pensamento acerca da estrutura, do emaranhado de sutilezas, da dimensão simbólica. A discussão do racismo estrutural, ela é comumente realizada nos movimentos negros, nos coletivos, nos movimentos de mulheres, nos espaços da militância, nos espaços do movimento social, enfim. Mas quando o debate e a dinâmica do racismo estrutural, feita por pessoas negras, colocado de maneira muito destacada em relação ao espaço da universidade, em relação à dimensão do tema, ocorre nas arcadas, ocorre na estrutura da Universidade de São Paulo, ocorre na Faculdade de Direito, que é considerada a melhor faculdade de Direito da América Latina, isso tem simbologia. Isso atinge diretamente a estrutura ideológica, política e social que mantém o racismo, que mantém essa roda girando. Portanto, em alguma medida, nós, nesse momento, estamos atacando a dinâmica estrutural que o processo de racialização, que o processo de construção das subjetividades nesse espaço político e social impõe. Então, esse ataque cibernético, em alguma medida, significa que nós estamos construindo um movimento de contracorrente à estrutura de governo e condução da nossa sociedade dos últimos séculos. É importante dizer que o Brasil ele tem 130 anos de abolição ficta, 130 anos da construção de uma liberdade da população preta e parda, da população negra desse país, de maneira a ser considerada um requisito pro forma, mas que, especificamente, o nosso país ainda espelha toda uma dinâmica de colonialismo, toda uma dinâmica de dominação e toda uma dinâmica de projeto político de expurgo e vilipêndio dos corpos negros. Eu tive a oportunidade de, orientada pela professora Gislene Aparecida dos Santos, durante o mestrado, de analisar a Lei CAO, a Lei 7.716 de 89, em seus diversos aspectos, desde a exposição de motivos até o texto atual, o texto vigente.
E, nessa análise, algumas dimensões foram alcançadas. Inicialmente, uma dimensão mais conceitual, num segundo momento, uma dimensão enquanto política pública, e também ali uma análise semântica da exposição de motivos do projeto de lei 668, que culminou nessa legislação, e, por último, uma análise que conversa e dialoga com o abolicionismo penal. Afinal de contas, trata-se de uma lei de natureza criminal. E, nesse sentido, a dissertação que chama-se Estado Antinegro, a máquina estatal e suas múltiplas ações, concluiu como... e aí talvez eu não sei se fui muito sagaz ou muito ingênua, concluiu o que está escrito na capa, né? O Estado é antinegro. Então, portanto, essa ideologia política e social que eu tanto falo nas minhas aulas, eu repito muito porque eu acho que é importante criar essa convergência de informação, que o racismo ele não é interpessoal, ele é uma ideologia político-social, ele é um projeto de governo, ele é um projeto de Estado, e esse projeto de governo, esse projeto de Estado, por óbvio, é um projeto antinegro ou antirracializados, mais especificamente no nosso país, antinegro. E isso faz com que a legislação antirracismo, as construções que são, em suma, derivadas da luta social, da luta do movimento social negro, e são conquistas muito importantes, sejam engrenagens novas colocadas numa máquina já viciada a produzir o resultado morte e apagamento de pessoas negras. Então, como dizem em Vegas, a banca sempre vence. E ainda que exista um esforço político, um esforço importantíssimo do movimento negro, que produz, por óbvio, resultados, e todo o avanço, toda a estrutura, toda a sorte de melhora que ocorre para as populações pretas no nosso país é resultado da luta do movimento social negro, não há o que se argumentar. Então, desde a Lei Afonso Arinos até o Estatuto da Igualdade Racial, isso é vontade política do movimento social negro. Há que se dizer que o resultado, o efeito, em grande escala, ainda é o resultado morte, ainda é o racismo, o vilipêndio, o apagamento, justamente porque o Estado é antinegro. Então, em que pese a disputa de narrativa, o esforço de alternância de poder, nós temos uma estrutura viciada. Nós temos uma estrutura que se monta, se remonta e sobrevive única e exclusivamente em razão da estruturação do racismo como condição precípua da existência do Estado. Charles Mills vai falar que existe um contrato racial, ele vai dizer que esse contrato social do Jean-Jacques Rousseau nada mais é do que um contrato racial. Portanto, os signatários dessa dinâmica do contrato social são os homens brancos. E aí eu falo de homens brancos especificamente porque existe a teorização e a análise também no viés de gênero. Portanto, as mulheres não seriam signatárias desse contrato e as pessoas racializadas não, sobrando apenas os homens brancos. Então, o conceito de cidadania, o conceito de homem político, o conceito que deriva a humanização e a humanidade é um conceito que é aplicado somente aos signatários desse contrato. Portanto, as pessoas brancas, cisgêneras, né, e homens. Então, sendo assim, a sociedade, o Estado antinegro, ele é uma construção dos signatários do contrato racial, que são os homens brancos cisgêneros, que participam ali das decisões políticas, que gozam dos privilégios e que estruturam a dinâmica social. E é importante também falar da dinâmica de privilégios, porque justamente o professor Milton Santos, além da análise fabulosa sobre o racismo geográfico, fala que o racismo se estrutura numa disputa de narrativa entre pessoas brancas, não querendo disputar direitos em relação às pessoas negras, mas sim estruturando a manutenção de privilégios. A questão racial, ela está posta não sobre direitos, sobre acesso simplesmente, mas especificamente sobre manutenção de privilégios. E nesse sentido, eu imagino que minha fala já esteja acabando, mas eu vou concluir só amarrando um pouco a questão do acesso à justiça, e é nesse sentido de pensar um Estado que é concebido por homens brancos para eles mesmos,
que a discussão do acesso à justiça se torna, inclusive, muito incipiente, porque a máquina toda e suas engrenagens estão viciadas. Então, quando a gente pensa em acesso à justiça especificamente, a gente tem que pensar que justiça é essa, que legislação é essa, que sistema político e judiciário é esse. Portanto, nós temos uma legislação que vai invariavelmente culminar na proteção da propriedade privada dos meios de produção. Nós temos uma legislação que vai invariavelmente culminar na proteção do que se entende como dignidade humana e honra de homens brancos, cisgêneros, heterossexuais e cristãos de origem europeia. Nós vamos pensar que nessa binariedade, nessa construção a partir desse contrato social, o que se entende por família, o que se entende por relações de trabalho, o que se entende por relações previdenciárias, o que se entende por relações internacionais, são conceitos que são hermeticamente ligados à existência e à manutenção dos privilégios, do gozo e da estrutura ideológica, política e social que mantém esses homens brancos, heterossexuais, cisgêneros, cristãos e de origem europeia. É mais ou menos isso que eu tinha para colaborar. Agradeço muito a oportunidade de escuta e de fala. Fico muito animada e empolgada agora para ouvir meu colega querido Vinícius, e a gente conversa mais daqui a pouco. Muito obrigada, Marilis. Acho que sua fala foi incrível, né? De novo, muito obrigada por voltar para a live para a gente poder conversar. Aqui só falando rapidinho, você lembrou essa questão do contrato, né, do contrato social e não fazer parte das mulheres. Eu lembrei muito do texto da Patricia Collins, que ela fala da diferença da mulher negra e da mulher branca, né, que a mulher branca pode até ser o cachorro, que ela fala daquela fala de que a mulher branca pode até ser o cachorro do homem e a mulher negra é a mula, mas nenhuma delas está na mesma posição que o homem branco, né? Então eu lembrei muito desse texto. Mas, de novo, muito obrigada. Eu vou passar agora para o Vinícius. Vinícius, muito obrigada. Olá, boa noite a todas e todos novamente. Queria agradecer ao grupo de estudos pela atividade, né? Tem feito várias atividades aí durante o ano e acho que é super importante a gente poder ter a oportunidade de fazer esse debate, né, aqui durante o mês de novembro, né, especificamente aí Mariana e Marina que fizeram contato, depois dessa brilhante também exposição da Marilis, né, que é sempre muito bom ouvir, que também eu já tinha tido a oportunidade não só de trabalhar junto, né, de estar em outros eventos, outros seminários, mas também, né, de fazer disciplina, e eu acho que é uma pessoa incrível, aí, tão jovem e tão brilhante, né, na sua exposição. Queria agradecer também a professora Suzana e o professor Salles pelo convite, né, a professora Suzana já tive a oportunidade também de estar presente pessoalmente, né, no evento do ano passado do GEDES, né, que a Marina organizou. O professor Salles estou conhecendo hoje, né, a todos que estão aqui também, todos os colegas que estão aqui exercitando a escuta, né, muito obrigado. Eu queria começar dizendo que o ano de 2020, né, além de um ano de pandemia, a gente pode dizer que é um ano de negritude, né, que a gente teve no centro do debate público do país uma reivindicação muito grande sobre a necessidade de políticas antirracistas, e eu acho que até por isso, né, o ataque que a gente sofreu agora há pouco tinha uma justificativa, né, a gente de fato tem conseguido pautar esse assunto, né, como nunca antes no debate público do país, né, na mídia, nas redes sociais, na universidade, nas instâncias de poder. Então, a gente precisa também entender que as coisas não são por acaso, né, e acho que é importante a gente dar seguimento e continuar, né, as nossas construções. Eu acho que a universidade também tem um papel fundamental, né, não só para pensar o racismo, como o racismo estrutural impacta no acesso à justiça da população negra, mas também tem um papel de vanguarda no sentido de realizar pesquisas que apontem as falhas dos instrumentos jurídicos, a fim de que as instituições públicas e privadas possam, de fato, promover justiça com alguma equidade racial. Eu dividi a minha fala em 3 pontos. O primeiro ponto que eu queria pensar é o conceito de racismo estrutural, já brilhantemente apresentado pela Marilis, né, dentro de uma perspectiva histórica da realidade racial brasileira.
eu vou tentar não ser repetitivo nesse ponto. Depois eu pensei que é fundamental a gente analisar o acesso à justiça não apenas numa perspectiva de acesso ao poder judiciário, mas de acesso a direitos sociais fundamentais e a políticas públicas que garantam, né, o bem-estar e a qualidade de vida da população negra. Nesse ponto, eu vou defender que a gente adote, né, uma perspectiva de justiça redistributiva e não apenas uma perspectiva de justiça procedimental, uniformizante, que parte de uma lógica de igualdade formal e de homogeneização da experiência humana, que não tem contraprestação na realidade. E, por fim, eu quero abordar alguns institutos jurídicos tradicionalmente discutidos quando o tema é acesso à justiça. E aí, notadamente, eu escolhi, né, abordar o conceito de justiça gratuita, brevemente, né, o conceito de justiça gratuita e o conceito também, e as regras de ônus probatórios, né, que são interpretadas sem uma compreensão da dinâmica racial negacionista do Brasil. Eu fiz uma opção de escolher institutos do direito processual civil, né, eu não vou abordar a questão da legislação antirracista e dos crimes raciais, até porque a Marilis já fez, né, referência a esse assunto na fala dela, né. Então, no primeiro aspecto, de pensar o racismo estrutural, numa perspectiva histórica, eu penso que é fundamental relembrar que o Brasil foi o último país das Américas a abolir a escravidão. 75% da história do Brasil foi sob regime escravocrata, né? 1/3 das pessoas que foram escravizadas na África foram trazidas para o Brasil. A gente teve, em 1911, o primeiro Congresso Internacional das Raças, que o representante do Estado brasileiro, o João Batista Lacerda, defendeu publicamente que no século XXI os mestiços iriam desaparecer do Brasil, por força de políticas de incentivo à imigração europeia que estavam sendo colocadas em prática pelo Estado brasileiro. Em um segundo momento, notadamente na década de 30, a miscigenação racial passa a ser festejada por entender que ela também favoreceria um embranquecimento do país. Assim, a gente pode dizer que a população negra foi uma população rejeitada pelo Estado brasileiro, por entender que a demografia racial brasileira, composta majoritariamente por negros, comprometeria o desenvolvimento do futuro da nação que estava em construção. É nesse contexto que a gente passa a entender que a exclusão da população negra, né, como a Marilis disse brilhantemente, faz parte de um projeto racial do país. O racismo como ideologia, ele vai defender essa superioridade, né, que tem um componente ético, estético, moral e intelectual de um grupo sobre outro. E isso está na gênese da organização do Estado brasileiro. É preciso enxergar essa dimensão histórica, sistêmica e permanente de exclusão e de negação de direitos da população negra, que vai culminar em desvantagens ou privilégios para outros indivíduos pertencentes ao grupo social branco. A gente pode afirmar que o racismo estrutural constitui, de uma certa forma, o padrão de normalidade das relações sociais. Um impacto claro disso é a exclusão da população negra na economia, no acesso à riqueza, na ausência de pessoas negras nas instâncias decisórias de poder. Além disso, uma das facetas mais graves do racismo estrutural está na naturalização da violência e o nível de tolerância com os índices de morte de pessoas negras. O corpo negro, mais uma vez, é um corpo que é inimigo do Estado. Dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública indicam que a cada 23 minutos um jovem negro é morto no país. Infelizmente, quando eu terminar minha fala, mais uma pessoa negra terá sido alvejada pelo braço punitivo do Estado. Eu trouxe alguns dados também da pesquisa Raça e Cor do IBGE de 2019, que traduzem a exclusão dos negros no acesso a direitos sociais básicos, que são fatores que vão impactar diretamente no exercício da cidadania. Essa pesquisa do IBGE do ano passado indica que, apesar de todas as ações afirmativas que foram realizadas, né, no Brasil desde 2001, apenas 12% da população negra acessa cursos superiores de ensino. 78% da população negra não tem plano de saúde, 67% dos usuários do SUS se autodeclaram negros, 43% da população negra declara que vive em aglomerados urbanos sem moradia digna.
44,5% da população negra vive em domicílio sem alguma medida de saneamento básico, como coleta seletiva de lixo, abastecimento de água potável e esgotamento sanitário. Esses dados são indicativos da injustiça estrutural que a população negra está submetida. Essa dimensão revela um caráter difuso da violação de direitos da população negra. E isso é muito importante para entender que práticas discriminatórias não são dirigidas apenas na interação entre indivíduos, o que a Marilis e a doutrina, né, chama de racismo intersubjetivo. Aqui, as pessoas são discriminadas por pertencimento racial. Assim, podemos dizer que o destino de um indivíduo pode estar diretamente relacionado à situação do segmento racial ao qual ele pertence. Feitas essas considerações, né, eu estou partindo do pressuposto que todo mundo aqui tem a premissa que a gente está falando de raça como categoria social, não como uma realidade biologizante que já foi superada pelo projeto de Genoma, e que a discriminação racial no Brasil é pelo componente físico, os traços e marcas de negritude que o indivíduo carrega na sua corporeidade. Tendo esses elementos, uma primeira questão, quando a gente aborda a noção de acesso à justiça da população negra, é refutar um paradigma liberal de justiça procedimental, calcado equivocadamente na premissa de que os grupos sociais estão na mesma situação. É um ideal universal e generalizante da experiência humana que somente seria viável se houvesse uma homogeneização social, que não é real. Dessa forma, é fundamental a construção de um paradigma de justiça que leve em conta as desigualdades entre os grupos sociais, notadamente entre brancos e negros, porque essa desigualdade está dada na realidade prática na qual as pessoas vivem. Nesse sentido, eu penso que é fundamental a adoção de políticas públicas de caráter universal, que favoreçam a todos os grupos no gozo de direitos sociais, mas também políticas específicas de reconhecimento das vulnerabilidades dos grupos sociais, como forma de garantir a inclusão, notadamente da população negra. É preciso apontar que a perspectiva universalizante dos direitos não é suficiente para permitir que a população negra possa, de fato, ser beneficiada, justamente por conta da persistência do racismo estrutural como ideologia e prática na sociedade brasileira. Isso porque a população negra é culturalmente associada com estereótipos de duas ordens. Estereótipos descritivos, que são generalizações, categorizações negativas do que são as pessoas. No caso, esses estereótipos normalmente vinculam a população negra à pobreza, à falta de confiança e à marginalidade social. E estereótipos prescritivos de qual lugar social dessas pessoas tem que ocupar na sociedade, sendo que, em relação à população negra, esses estereótipos vão reforçar a ideia de que as pessoas negras não são competentes para desempenhar funções importantes na vida social, não são dignos de respeitabilidade, o que legitima práticas discriminatórias, inclusive no acesso a direitos, bem como a preterimentos impostos de trabalho. Entretanto, a adoção de um paradigma de justiça social e redistributiva, considerando a desigualdade, também não é suficiente. Nesse ponto, é preciso relembrar as lições da professora Kimberly Crenshaw, já citada aqui, a teoria da interseccionalidade, né, que vai defender que a exclusão não ocorre somente por um único vetor de discriminação, mas por uma multiplicidade de fatores, como, por exemplo, o gênero e a raça. Por isso, a Kimberly defende a adoção não só de políticas de inclusão focadas na identidade geral de um grupo, mas que aborde a interseccionalidade de fatores de exclusão, especialmente considerando a realidade e a vivência de mulheres negras, que estão em posição de inferiorização em relação aos homens negros, em decorrência do racismo, ao passo que estão em posição de inferiorização em relação a mulheres brancas, em decorrência do sexismo. Pensar estereótipos da mulher negra, por exemplo, como forte e guerreira, estereótipos aparentemente positivos, podem ser também prejudiciais no acesso dessas mulheres negras ao exercício de direitos e à configuração de práticas de racismo estrutural,
se a gente pensar que uma pesquisa do SUS de 2015 indica que as mulheres negras são menos anestesiadas na hora do parto e sofrem mais violência obstétrica justamente pela compreensão dos médicos de que elas são mulheres fortes e que elas suportam mais a dor do que mulheres brancas. Veja, portanto, que a eliminação de desvantagens sociais deve levar em conta todas essas dinâmicas entre grupos raciais e as diferenças dentro do próprio grupo. Isso deve ser um objetivo estatal particularmente importante para a concretização do ideal de acesso à justiça com equidade racial. Dito isso, eu penso que o padrão homogeneizante do tratamento de alguns institutos jurídicos pode desfavorecer a população negra. Brevemente, sem me aprofundar sobre o tema e sem buscar todas as respostas, e já que a gente está num grupo que estuda o direito processual, uma questão que, para mim, sempre se coloca bastante problemática é se pensar o conceito de justiça gratuita vinculado exclusivamente à pobreza e a faixas de renda, não considerando a vulnerabilidade organizacional e histórica da população negra. Essa situação pode gerar disparidades e prejuízos. E eu cito como exemplo, a própria faixa de renda da instituição da qual eu faço parte, a Defensoria Pública, ela tem uma faixa de renda, um critério objetivo, universalizante, de até 3 salários mínimos como público-alvo para acesso à instituição. Eu penso que a adoção desse critério, em alguma medida, pode levar à exclusão de pessoas negras que vivem, estão fora dessa faixa de renda, mas que vivem em condições sociais muito mais vulneráveis por conta do racismo estrutural. O mesmo entendimento pode ser adotado quando é negado o acesso à gratuidade das custas processuais, quando pessoas negras que vivem em aglomerados urbanos com mais de 8 pessoas são chamadas a fazer o pagamento dessas custas para dar continuidade ao processo. Além dessa questão, eu queria pontuar um aspecto relativo à reparação de direitos específicas da discriminação racial na esfera civil. Existe uma regra no direito processual civil do ônus da prova. O autor precisa provar os fatos constitutivos do seu direito. Entretanto, a dinâmica de funcionamento do racismo no Brasil, ele tem algumas peculiaridades, Há uma tendência do brasileiro negar publicamente o racismo, reforçando argumentos de democracia racial, e, ao imputar esse ônus da prova de insultos raciais, isso pode conduzir a um insucesso e à improcedência da ação, justamente porque é da própria dinâmica do racismo, no Brasil, as pessoas discriminarem e negarem que estão discriminando, utilizarem, muitas vezes, de subterfúgios e dizerem que são mal compreendidos ou que foram mal compreendidas ou foi uma questão menor. E para a gente, que atua na área jurídica e pensa o acesso à justiça com equidade racial, nada pior do que ver um ato de discriminação e inferiorização ser afastado por uma instrumentalização de regras processuais aparentemente gerais, que vão afastar a pretensão indenizatória e que muitas vezes vão legitimar a repetição dessas práticas, Um outro aspecto, já caminhando para o final da minha fala, é que mesmo quando se prova que o fato aconteceu e que, de fato, a pessoa foi a autora de insultos, de cunho racial, e aí não pensando mais o racismo na dinâmica estrutural, mas pensando no racismo na dinâmica interpessoal e no próprio processamento dessas questões no âmbito do Poder Judiciário, a gente tem visto que o afastamento da utilização da indenização por uso de uma categoria chamada ausência de ânimo ou de intenção de ofender. Então, assim, mesmo em casos de discriminação interpessoal direta, o sistema de justiça tem dado tratamento procedimental não uniforme, afastando a condenação. E aí eu trago alguns exemplos, Tem um humorista, que eu não vou repetir o nome dele aqui, para não dar ibope para ele, É um humorista de grande popularidade, que costumava fazer comentários racistas na internet, e ele teve um confronto com um dos seus seguidores que, no meio desse confronto, ele perguntou quantas bananas essa pessoa queria para que esquecesse toda a controvérsia,
A vítima interpretou essas palavras como uma ofensa e o processou por injúria racial na esfera civil. Entretanto, né, o Tribunal de Justiça de São Paulo entendeu que aquele é um espaço no qual as pessoas procuram oportunidade de entretenimento e descontração, não havendo a intenção racista do humorista. No Rio de Janeiro, aqui em São Paulo também, uma funcionária de um restaurante, né, recebeu a incumbência do seu gerente, né, de realizar compras em um supermercado, né, e uma mulher branca fortuitamente aproximou-se dessa funcionária, né, quando ela estava pagando a mercadoria, e disse que ela deveria ter muito macaquinhos em casa, porque estava comprando uma grande quantidade de bananas. A vítima entendeu que se tratava de um caso de injúria racial e também entrou com ação indenizatória, né? Meses depois, o Tribunal de Justiça de São Paulo afirmou que o incidente não poderia ser caracterizado como um ato de discriminação racial, porque não houve a intenção de ofender o decoro e a honra da vítima. Pelo contrário, o comentário não seria uma expressão racista, mas uma tentativa amistosa de interação social com a vítima por meio do humor. Por fim, né, para não ficar cansativo, né, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro entendeu, né, que um homem branco que se dirigiu a um grupo de adolescentes negros e perguntou a eles se iriam botar fogo em algum ônibus, fala seguida de uma grande gargalhada, entendeu, né, que os fatos não poderiam ser caracterizados, né, como discriminação racial, porque o comentário teria feito novamente em tom jocoso, o que supostamente afastaria a intenção de ofender a honra dos jovens negros. Veja-se que são casos, né, de discriminação direta, onde o agressor é identificado, onde os fatos não são afastados, e o Poder Judiciário e o sistema de justiça não dá uma resposta padrão, universal, que daria se fosse um caso de agressão e de discriminação, caso a vítima não fosse pertencente ao grupo social negro. Então, acho que são dinâmicas que apontam, né, não só como a violência está arraigada, né, o Estado é violento em relação à questão racial, e como isso está também impregnado no funcionamento ordinário das instituições, né. Um aspecto que também é interessante, né, que é trazido pelo professor Adilson Moreira, é a ideia de que um aspecto que muitas vezes aparece na questão probatória desses casos de discriminação é um personagem muito comum, que é o amigo negro, né, que as pessoas que são acusadas, né, de discriminação racial, tanto na esfera civil quanto na esfera criminal, elas, né, manipulam o argumento de que elas não poderiam ser racistas justamente porque elas têm convivência e interação, né, social com pessoas negras. Ele chama esse argumento de inocência por associação, que tem um outro viés, que é de culpabilidade por associação. E ele vai explicar que quando o sistema de justiça afasta, né, ou a indenização ou a caracterização de um crime racial nessas hipóteses, o que está dado é que o sistema de justiça está referendando, né, que está negando, na verdade, que o racismo exista como prática, né, que o racismo seja uma realidade que mereça, né, a atenção do sistema de justiça. Na verdade, condenar pessoas brancas, né, afeta a imagem coletiva de pessoas brancas enquanto grupo social, o que contraria, na verdade, um interesse histórico, né, da sociedade brasileira em demonstrar que o racismo não tem relevância na sociedade brasileira, que a raça não é um fator importante, né, não é um critério de parâmetro identitário importante para a nação do Brasil, né? O que está em jogo aqui, novamente, é a ideia de transcendência racial. Então, são alguns elementos aí que vão mostrando, né, a sofisticação, né, desse debate, né, e mesmo em casos de discriminação escancaradas, diretas, né, explícitas, a gente vê que as respostas do sistema de justiça, né, e das instituições ainda não são adequadas, há uma falha ainda muito grande, né, e se a gente pensa nessa realidade a partir de um sistema de discriminação, né, direta, a gente pode imaginar também como é difícil se pensar, né, o racismo estrutural, que tem um componente, como eu falei, né, de discriminação difusa, né, e muitas vezes indireta, como que essas demandas são
processadas no sistema de justiça, né? Então, eu acho que era por aqui que eu queria começar, né? Não sei se minha fala se aprofundou bastante ou foi muito longa, mas era por aqui que eu queria começar o diálogo com vocês, e também acho que a ideia não era também trazer todas as respostas, mas era fazer algumas provocações, perguntas para a gente pensar junto. É por aqui. Muito obrigado. Vinícius, foi maravilhoso, assim como a Marilis, assim, vocês foram brilhantes, trouxeram tantos conceitos como visões muito críticas, assim, foi realmente fantástico para nós. O pessoal, inclusive, está pedindo no chat para depois, se vocês puderem disponibilizar tanto as referências de livros, como os acórdãos mencionados pelas decisões, dessas decisões judiciais, para as pessoas terem como referência. Acho que é um assunto que todo mundo quer se aprofundar, estudar mais. Então, se vocês puderem depois disponibilizar para nós, seria ótimo. Acho que vocês tocaram em temas muito, assim, fundamentais. Acho que todo mundo está cheio de reflexões. Eu quero abrir a palavra para todo mundo. Quem quiser pode levantar a mão, pode falar. Quem quiser também pode mandar perguntas, reflexões, sugestões, enfim, comentários pelo chat também. A gente pode ler para os convidados. Senão, eu e a Marina também já anotamos algumas perguntas e ideias para debate. Alguém? Uma mão levantada, João. Acho que o João, João... Pode abrir o microfone, João. Acho que a Maria Elisa levantou a mão antes de mim, pessoal. Ah, tá bom. Eu não vi, desculpa, Maria. Também não vi. Eu não levantei a mão, não. Ah, desculpa. Achei foi a Maria Elisa, né? Não, a Maria Elisa. Eu estou em casa. Estou no sofá da minha sala, então eu vou falar daqui mesmo, tá? Assim, essas lives são excelentes para ficar em casa como se estivesse vendo um programa, apesar do horror que a gente viveu, né, no momento anterior. Eu queria falar um pouco com o Vinícius e também já ponho aí no nem em debate, mas uma informação. Outro dia eu estava tendo que fazer uma pesquisa, também ia participar de uma live que também tratava do assunto, e aí eu fui ver uma pesquisa super interessante, não sei até nem se vocês, se o grupo conhece, de uma aluna da faculdade, chamada Camila Tavares. Conhece, né, Maria Elisa, que trata de racismo e injúria racial, e ela observa o poder judiciário, ela faz uma pesquisa empírica, porque o Vinícius trouxe alguns exemplos, né, alguns excertos aí de decisões, e ela faz uma pesquisa empírica muito interessante para analisar como que esse racismo faz parte do próprio pensar do órgão jurisdicional e dos atores que atuam no poder judiciário. Então, ela fez uma pesquisa, uma pesquisa qualitativa, que ela pegou desde a comunicação do crime, tanto de injúria racial como de racismo, né, o boletim de ocorrência, o relatório do delegado de polícia, como isso chega no promotor e como isso acaba sendo julgado pelo Poder Judiciário. E a gente percebe que, assim, existe uma série de... entre o relatório do delegado de polícia e o promotor, existe uma série de reclassificação. Eu não sou da esfera penal, às vezes eu falo... não uso a nomenclatura correta, mas existe uma reclassificação, às vezes, de sair de injúria racial para racismo, às vezes o contrário, e a gente percebe que o judiciário em si condena muito pouco, e o que é interessante não é simplesmente só os excertos, assim, a consistência da pesquisa, que, ainda que qualitativa, bem específica, acho que ela chegou a analisar, acho que 100 processos propriamente dito, né, porque vai desde a comunicação do crime até o julgamento, percebe-se que existe até um esforço do Ministério Público em tentar, em denunciar, mas isso enfraquece muito no julgamento do judiciário.
Não sei se vocês já tiveram acesso a essa pesquisa, mas para o grupo em geral é muito interessante. E eu queria entender um pouco melhor, Vinícius, essa questão do que você falou da justiça gratuita, que não ficou muito claro para mim. Entendo que, assim, a justiça gratuita é um critério de hipossuficiência econômica, e 3 salários muitas vezes não reflete, até onde eu sei também, as defensorias, muitas não têm só o critério dos 3 salários, elas agregam outros critérios, mas eu não entendi muito especificamente o que você falou, assim, para a questão do racismo, que isso afeta especificamente mais a população negra. Eu não entendi se afeta realmente porque na distribuição da sociedade a pessoa que está mais que preenche mais esse critério da hipossuficiência até 3 salários mínimos é a pessoa negra em relação à pessoa branca, ou você tem algum outro raciocínio? Eu não entendi muito bem, eu queria ouvir um pouco de você. Mas isso, a pesquisa da Camila, acho que é uma dissertação de mestrado. É super interessante, para quem não conhece, vale a pena. Posso só fazer uma parte sobre a pesquisa da Camila? Sim, eu ia passar para você. Eu conheço a pesquisa da Camila, né? Ela foi orientada da professora Gislene, acho que a Marilis também participou do grupo lá do GPIS, e até eu pensei, quando houve o convite, eu pensei em trazer, né, esses dados, mas achei que a Marilis teria mais condições de abordar, porque participou diretamente, né? Então, acho que pode sim, a Marilis. É isso mesmo, Vinícius. A Camila é orientando da professora Gislene Aparecida dos Santos, que é uma das professoras da cadeira de Direitos Humanos, da pós-graduação da Sanfran. A pesquisa da Camila, ela é uma derivação de uma pesquisa maior realizada pela professora Gislene Aparecida dos Santos. Essa pesquisa da professora culminou num artigo chamado Nem Crime Nem Castigo, que pode facilmente ser encontrado aí nos buscadores de internet. Em Nem Crime Nem Castigo, a professora Gislene Aparecida dos Santos faz essa análise aprofundada do fluxo da tramitação dos processos relacionados a crimes raciais, maiormente com uma visão do aspecto da vivência, da experiência das vítimas. A dissertação da Camila, ela faz um trabalho bastante próximo da construção da pesquisa maior da professora, com vistas a entender especificamente a tecnicidade dessa construção e principalmente da tipificação dos crimes. E é muito interessante e emblemático verificar na pesquisa que comumente o crime de racismo, que é um crime mais gravoso, tende a ser aí requalificado, tende a ter sua tipificação reestruturada para injúria racial, que é um crime menos gravoso, cuja a punibilidade ela é exposta numa pena menor e onde cabem aí penas de restrição de direitos e outras modalidades processuais de cumprimento de pena que não são cabíveis no racismo. Eu acho que é mais ou menos isso. Ótimo, Marilis. Obrigada. Vinícius, você quer comentar também? Sim. Primeiro, em relação à referência dos acordos, né, esses acordos estão nesse livro daqui, que é o livro do professor Adilson Moreira, né, Racismo Recreativo, que ele vai abordar a questão das piadas racistas e como elas são processadas pelo sistema de justiça. É um livro que, inclusive, está na bibliografia, né, do programa de pós-graduação da Sanfran, na área de direitos humanos, né. A Mariana anunciou aí que eu estou, né, pesquisador do Divestas, né, estou lá, mas estou com o pé na Sanfran, estou aprovado para a terceira fase, vamos ver aí se o meu projeto será selecionado. Então, eu gostaria muito de estar na Faculdade de Direito fazendo, né, essas discussões. Em relação ao que a Maria Elisa traz, é que eu acredito, né, Maria Elisa, que a utilização, né, de uma visão de justiça procedimental, padrão, homogeneizante, né,
generalizante, universal, e aí eu uso, né, na verdade, eu trago essa provocação para a gente pensar junto, né, esse conceito de justiça gratuita, que muitas vezes é vinculado a uma vulnerabilidade estritamente econômica, se ele não produz desigualdades e se ele não impacta desproporcionalmente mais a população negra, né, considerando esses dados que eu trouxe relativos a direitos da cidadania, né, e aí não só pensando, né, a justiça gratuita, né, para acesso às custas processuais, mas também para acesso, né, à assistência jurídica gratuita da Defensoria Pública, né, que, em regra, tem esse critério da faixa de 3 salários mínimos, né. Se a gente for considerar, eu entendo que, muitas vezes, se a gente colocar na balança, né, uma família branca que ganha 3 salários mínimos, que moram 4 pessoas, onde todas as pessoas trabalham, né, uma família negra com 7 pessoas, em um aglomerado onde uma pessoa só trabalha, se a gente não utilizar um critério universal, né, nesses casos, sem considerar uma vulnerabilidade organizacional, a gente acaba não reproduzindo, né, uma discriminação que vai impactar na forma como essas pessoas acessam, né, a justiça, seja via Defensoria Pública, seja via o benefício da gratuidade. Então, acho que são provocações que a gente precisa fazer desses critérios que aparentemente são gerais, neutros e que, né, em tese, né, é focado em políticas universalizantes de pobreza, né, e de caráter socioeconômico, se elas também acabam produzindo, né, situações, né, de disparidade. Acho que são olhares que a gente precisa estar atento, né, se a gente quer pensar um sistema de acesso, né, à justiça com equidade racial, acho que a gente precisa estar bem atento a essas regras e essas dinâmicas. Vinícius, muito obrigada. Acho que eu vou passar para o João, então, que é quem eu vejo aqui que está com a mão levantada. Boa noite a todos, boa noite, pessoal. Muito obrigado por vocês terem vindo aqui no encontro do nosso grupo, pelas apresentações brilhantes de vocês. E eu fiquei ouvindo o que vocês diziam e fiquei pensando aqui numa ligação com os nossos temas de debate, de discussão. E aí, dentre uma das questões que nós tratamos muito e que me parece que veio na fala de vocês, é a questão do reconhecimento dos direitos. Então, reconhecer que algo é um direito e que, portanto, pode ter como uma das suas vias, entre outras, a judicialização, como uma forma de concretização desses direitos. E aí, isso me lembrou dessa questão que nós tratamos logo no começo do assassinato do senhor lá no Rio Grande do Sul, no supermercado, que quando eu vi isso, eu tive a curiosidade de procurar se existem ações civis públicas que discutem práticas racistas em empresas como essas. E, lógico que fez uma pesquisa, né, pelo Google, de muitos minutos, mas não foram nem horas nem dias, e não achei nada. E, rapidamente, você acha centenas de ações, por exemplo, ações civis públicas, para tratar de questões de consumo, das mais simples possíveis, né? Então, carne que passou do prazo de validade, tem ação civil pública. Então, eu fiquei com isso na cabeça, fiquei assim, até que ponto é necessário o convencimento ou reconhecimento por toda essa estrutura que vocês bem expuseram, né, uma estrutura branca, de sequer reconhecer que tem ali um problema, de sequer reconhecer que tem ali um direito sendo violado. E aí, isso me parece que, uma segunda pergunta, né, isso me parece que acaba recebendo uma resposta do sistema que é assim, olha, não é que seja exatamente um direito sendo violado, porque é uma questão estrutural, veja, não tem, né, as pessoas até distorcem o conceito de racismo estrutural para dizer isso. Se é estrutural, se está arraigado na sociedade, se é histórico, então não é responsabilidade de ninguém, né? E aí vem aquela questão de diferenciar a culpa e a responsabilidade, né? Então, se você pode dizer que
existe toda uma situação que gera isso, é claramente responsabilidade daqueles agentes por isso. Mas fiquei com isso na cabeça, e aí isso tem muito a ver com o que a gente discute aqui no grupo, que é como a primeira barreira de acesso à justiça é a barreira informacional. E essa barreira informacional não é só aquela do indivíduo que não sabe que tem direito, mas também do seu direito não ser reconhecido pelo sistema. Então você, né, já não sabe que tem o direito, mas aí você se organiza, acaba tendo essa, né, acaba chegando a essa conscientização. Mas chega no sistema, chega no processo, propõe a sua demanda, e a sua demanda é rechaçada, seja nas fases iniciais, chega lá na sentença, por você entender que aquilo não é propriamente uma questão jurídica, não é propriamente um direito, e isso reforçando, né, repetindo aqui, se ultrapassar as primeiras fases de condição da ação, de assistência judiciária gratuita, né, de gratuidade da justiça, como você bem falou, Vinícius. Então, eu queria ouvir de vocês, qual é a perspectiva de vocês a esse respeito, assim, por que algumas questões, quando se tratam, né, especificamente de questões raciais, sequer são reconhecidas como direitos, são problemas sociológicos, macro, estruturais, mas que o judiciário, muitas vezes, se esconde por trás desse discurso, né, maximalista, para não dar uma solução concreta para um problema, ou se não é isso, enfim. Obrigado. Antes de passar para o Vinícius, para a Marília, deixa eu só perdoar a parte, porque eu e a Mariana, a gente tinha até discutido um pouco sobre o caso do João Alberto, e uma coisa que a gente pensou é a questão do dano moral coletivo, e como é difícil pelos tribunais o reconhecimento, e como nesse caso, quanto sofrimento foi infligido pela atitude do Carrefour, não só à família do João Alberto, ao próprio João Alberto, mas também à comunidade negra, a comunidade que consome no Carrefour, né, os negros e negras que consomem no Carrefour, e como é difícil, e como deveria ter um debate mais denso sobre isso, porque muitas vezes quando você recai na questão do indivíduo, tem a questão da indenização, não poder cair em enriquecimento sem causa, então tem uma resistência, né, dessa indenização ser punitiva, se você pensa na dimensão individual, mas pensando um pouco nessa dimensão coletiva, de como esses atos atentam não só contra a vítima e os familiares da vítima, e se vocês puderem falar um pouquinho, eu e a Mariana, a gente começou a discutir isso também. Quer começar, Marilis, ou quer que eu comece? Posso começar. Eu fico com a câmera um pouquinho desligada aqui para economizar bateria e conexão de internet. Eu queria falar em relação a esse caso do João Alberto, um pouco sobre a construção e a finalidade do exercício da lei, do exercício da atuação do braço do Estado. Primeira coisa que eu queria trazer como reflexão nesse caso é o sentido de que tanto as dimensões simbólicas que foram muito bem exemplificadas na fala do Vinícius, na análise que ele fez dos casos apresentados no livro do professor Adilson, quanto esse caso mais recente, mostram justamente que a discussão ela não está especificamente no fazer cumprir a legislação ou na compreensão da dimensão de determinadas situações enquanto direito, enquanto necessidades, enquanto pretensões satisfativas. A estrutura, o judiciário e a legislação, ela serve justamente para produzir os efeitos que nós estamos assistindo. O caso do João Alberto, o caso do João Pedro, o caso da Ágata, e tantos outros casos diferentes, mas com o mesmo resultado, eles atendem à função precípua dessa estrutura estatal. Então, claro, existem instrumentos jurídicos que podem ser utilizados enquanto disputa de narrativa, existe uma construção de uma perspectiva de justiça menos homogeneizante, como o próprio Vinícius mencionou, mas eu sempre parto para a construção da premissa, quase como se toda essa situação fosse exata como uma equação, porque a gente precisa refletir a estrutura do Carrefour, a estrutura da segurança privada e pública no país, a estrutura das relações sociais. O Carrefour paga para que pessoas
sejam contratadas enquanto seguranças privados daquela instituição, para gerenciar crises e mitigar riscos. Por sua vez, essas empresas de segurança privada são regulamentadas por legislações, portarias e têm como órgão máximo de vigilância e supervisão a Polícia Federal, que ordena, institui um curso, uma grade curricular e um dever ser para a prática e para a atuação desses seguranças privados. A polícia ordena a segurança privada. Nós temos uma dinâmica de polícias militarizadas, o que é um problema por si e um problema do ponto de vista da segurança pública. Mas, fazendo um paralelo em relação à segurança privada, temos aí também um problema da dinâmica da militarização, do comportamento militarizado. Porque o comportamento de militarização, ele vai, invariavelmente, buscar um inimigo a ser combatido. Ele vai buscar a solução truculenta, a erradicação de um mal. Então, quando a gente pensa que nos espaços privados, nos espaços de compra, nos espaços de consumo, existem profissionais treinados e remunerados para mitigar danos, para gerenciar crises em relação a um inimigo específico, né? E na década de 90, um jargão muito comum da segurança privada e da segurança pública era indivíduo de cor padrão. Nós temos que pensar nessa dinâmica social. Então, o Carrefour é um espaço de consumo que preza pela estruturação imagética de um alcance de pessoas brancas, de pessoas de classe média, e aí os supermercados, eles são uma questão, os espaços de consumo são uma questão para pessoas negras. A gente viu também a onda dos rolezinhos de 2013 a 2016, onde a juventude negra era exposta, humilhada e também expulsa desses espaços. Então, sempre que a população negra, suas práticas, e principalmente a população pobre, preta, periférica, incide sobre espaços de poder ou espaços de consumo, há esse expurgo violento desses corpos e da permanência dessas pessoas. Então, portanto, se nós formos pensar na construção do comportamento e da permissão, da estruturação, da institucionalização do comportamento da perspectiva da segurança privada, do comportamento do Carrefour, da instituição de consumo, se nós formos pensar na construção do projeto de Estado, esse resultado, o resultado morte, o resultado agressão, o resultado expulsão das pessoas negras, é o resultado esperado, obtido e permitido. Da mesma forma que na construção do que o Vinícius trouxe em relação à ofensa simbólica, ao racismo recreativo, que sempre é visto apenas como comentário jocoso, como piada, porque a finalidade do comentário jocoso e da piada é manter a estrutura de racialização, a estrutura do racismo girando no ponto de vista das subjetividades. Portanto, o direito não pode, não quer e não deve alcançar essa dimensão, caso contrário, estará criando uma contracorrente contra a própria estrutura estatal, contra a própria finalidade dessas forças de Estado. Dessa mesma forma, quando a gente fala de violências na dimensão objetiva, na dimensão física, nós também estamos falando de uma finalidade, de um Estado que superencarcera, de um Estado que tem uma deforma trabalhista, que expõe, vulnerabiliza as populações pretas e pobres. Então, a especialidade da casa no judiciário, no Estado brasileiro, é manter a roda do racismo girando, estruturar essa nossa sociedade a partir dessas condutas. A delegacia que está investigando esse caso rapidamente se organizou justamente para dizer que não houve motivação racial. Então, haja o que houver, seja lá como for, há uma justificação dos atos desses algozes do João Alberto, justamente com base de haja o que houver, nós não podemos permitir que isso seja entabulado como racismo. Nós não podemos fazer com que esse caso se torne emblemático e faça com que a vida e a forma com que as pessoas negras são culturalmente, historicamente abordadas em espaços de consumo se modifique. Então, seja lá como for,
não podemos construir uma ruptura da dinâmica do que se entende por racismo, assim como acontece nos casos de racismo recreativo. Eu sei que a pergunta ela vai num outro viés, mas esse caso, para mim, é a expressão máxima do que se entende como efetivação dos aparelhos de controle do Estado, como efetivação aí da finalidade da construção e da aplicação das práticas de racismo. Eu faço coro com a Marilis, né? Eu acho que é o caso do João Pedro? João Alberto, né? O João Pedro foi a criança alvejada em casa. A gente já nem sabe mais, né, quais são os casos, né? Cada dia é um outro caso que aparece, né? Acho que o caso do João Alberto é um caso realmente que ilustra bem, né, a prática do racismo estrutural, né? Como ali ele é muito intimidado, né? Como gera uma situação de estresse, de reação, e que a resposta é completamente desproporcional e que mostra ali, né, uma total legitimidade do uso da força extrema, da violência, que conduz à morte e à certeza, né, de que não haverá nenhum tipo de punição, né, porque considerando que o espaço estava sendo, né, monitorado, filmado, onde havia várias pessoas, nem isso foi um fator de impedimento, né, a pessoa já devidamente, né, controlada, devidamente já sucumbida ali, não foi um fator que fez com que essas equipes de segurança parassem, né. Mas eu acho que a pergunta do João também traz, né, essa reflexão, né, dessa dificuldade de se pensar, né, a instrução, né, de procedimentos coletivos, né, e de políticas públicas quando tem um viés, né, de caracterização e defesa de direitos subjetivos, né. E lá no núcleo da Defensoria Pública de São Paulo, a gente tem alguns casos, né, são poucos casos, de alguns supermercados, a gente tem alguns do Carrefour, alguns do Pão de Açúcar, alguns do Extra, né, e o que a gente percebe é que, né, existe um discurso público, né, dessas equipes de segurança que não existe mais essa ideia de sujeito padrão, né, que a Marilis fez referência, mas de conduta. Não existe mais suspeito padrão, existe conduta padrão que geraria a suspeição. Mas quando a gente vai realizar essas atividades de capacitação e de formação, o que aparece com muita frequência e como retorno, né, das equipes de segurança e, paradoxalmente, né, e mais violento ainda, o fato dessas equipes de segurança muitas vezes serem compostas majoritariamente por homens negros que são incentivados, né, a monitorar, a referendar esses estereótipos em relação aos consumidores negros. O que existe de retorno é que a empresa, os estabelecimentos comerciais pressionam de uma forma bastante ostensiva para que não hajam perdas patrimoniais, né? Todos esses estabelecimentos, né, relatam que tem casos de furto, casos de perdas patrimoniais, e que isso seria, né, o fator que justificaria, né, essa vigilância ostensiva, esse estresse que muitas vezes esses profissionais são submetidos e que acabam resultando em condutas como essa, né? A gente tem muita dificuldade hoje, no contexto atual, de ter casos robustos em relação a um estabelecimento só. A gente tem casos pulverizados em relação a vários estabelecimentos, né? E a nossa ideia, na verdade, a gente começou instruindo separado, hoje a gente juntou tudo, porque eu não sei se vocês sabem que o Carrefour, o Extra, o Pão de Açúcar, eles são um grupo só, né, um conglomerado chamado GPA. A gente está instruindo isso tudo conjuntamente, a gente quer ter um arsenal robusto de casos, né, coletivos para se pensar numa ação civil pública, né, não só que pense aí, né, essas formações, essas contratações, mas também a manutenção, né, dessas filmagens. A gente também tem muitos casos que chegam na Defensoria Pública e que a gente não consegue recuperar essas filmagens, né, desses procedimentos ostensivos que são feitos, né. Mas eu acho que é simbólico também como é dado um valor, como o direito ainda é construído, né, numa lógica patrimonial, né, do que uma lógica de defesa dos direitos subjetivos desses grupos vulneráveis.
Acho que é isso. Gente, excelente, assim, vocês responderam tudo que foi perguntado pelo grupo, e aí, paralelo a isso, a gente começou a pensar em outras coisas. Eu não sei se mais alguém quer falar, mas quando o João comenta que ele fez uma pesquisa sobre ações civis públicas que poderiam tratar sobre a questão, né, do racismo no âmbito das relações privadas, da iniciativa, né, privada, me veio à cabeça um outro infeliz episódio desse ano, que foi a ação civil pública proposta contra o programa de trainee do Magazine Luiza, né, que selecionaria pessoas negras, e houve uma ação civil pública, né, ajuizada até por um defensor público, nesse sentido, né, de que seria, enfim, eu não consigo nem argumentar o que ele pensou ali para entrar com aquela ação, mas, e aí vai bem ao encontro do que a Marílis falou, né, de que o Estado é um Estado antinegro, né, de que as máquinas estão impregnadas já com esse racismo estrutural, e voltadas para essa manutenção de status quo. Aí junta com o que o Vinícius falou sobre a da desclassificação do crime, né, do crime de racismo para injúria racial. Então, a gente vai conseguindo exemplificar de diversas formas, né, como esse racismo está estruturado e absolutamente impregnado nas máquinas, né, e aí a gente vai sendo tomado por uma sensação de, meu Deus, como que a gente consegue sair disso, né, eu estava tentando pensar aqui quais iniciativas antirracistas, né, a gente tem pelos órgãos, poderes, instituições para combater isso, né, de dentro, né, então, para romper com toda essa lógica, esse discurso ideológico que já vem impregnado desde então. Até aqui pesquisando com a Marina hoje, a gente achou um decreto municipal que foi feito agora em setembro, que fala sobre uma política municipal de prevenção e combate ao racismo institucional. A gente não achou, assim, um decreto que vem com muitas consequências, talvez ele seja mais simbólico do que efetivo, mas eu queria perguntar para vocês, né, e que a Marílis até falou sobre os movimentos, né, a luta dos movimentos para que isso seja, né, modificado, o que vocês conseguem exemplificar algumas dessas políticas públicas antirracistas que estejam começando a iniciar nesses órgãos e instituições, se elas funcionam, se elas existem, se vocês têm conhecimento, podem compartilhar conosco. Eu vou começar agora, vou deixar para a Marílis encerrar. Eu acho que a ação que a Mariana fez referência, né, foi uma ação que o Defensor Público Federal fez, que basicamente ele entrou com uma ação civil pública, né, manejando um instrumento processual super importante, né, de monitoramento de políticas públicas e de direitos sociais, para dizer que existe racismo reverso num programa de trainee de 20 vagas da Magazine Luiza, que tem uma composição racial majoritariamente nos quadros da instituição formadas por pessoas brancas, e assim, uma total incompreensão, né, do Instituto do que é uma ação afirmativa, do que é o racismo estrutural, uma confusão entre ação afirmativa e cotas raciais, assim, é uma ação vergonhosa, mas que eu acho que teve uma resposta institucional robusta, né, não só de 9 defensorias públicas que se habilitaram, dentre elas a Defensoria Pública de São Paulo, né, com amicus curiae, mais manifestação do Ministério Público do Trabalho, manifestação da sociedade civil, da própria Defensoria Pública da União, através do seu órgão técnico, que também se habilitou representando os movimentos sociais. Então, acho que também essa resposta é um sinal disso, de que as coisas estão mudando, né, de que a gente não está parado, de que a gente não tem tido avanços. Perguntando um pouco, respondendo um pouco o que a Mariana trouxe, eu acho que uma das principais questões que eu acho que o debate sobre racismo estrutural traz, e que eu acho que a Grada Quilomba traz alguns caminhos, né, de se pensar em alternativas à luta antirracista, ela traz 5 fases que eu acho que são super importantes para se pensar
a construção de uma luta antirracista. Primeiro, ela fala da negação, né, da negação do racismo, que eu acho que sempre teve aí, né, presente na história do Brasil. Depois ela traz a ideia de que muitas vezes, né, ao perceber a existência do racismo, há uma culpa, né, de se ver beneficiado a partir de um sistema racista, né. Um terceiro elemento que ela traz é a vergonha, né? Muitas vezes as pessoas, ao se depararem com a existência do racismo, elas sentem vergonhas, elas paralisam nessa fase e elas não querem mais pensar nessa questão. A quarta fase é a fase do reconhecimento, né, da existência desse problema, e a última fase seria da reparação, né? Ela traz esses elementos, mas que não necessariamente tem essa uniformidade, né? Pode ter aí vários caminhos diferentes nessa trajetória. Então, eu acho que um caminho para uma luta antirracista é, de fato, a reparação, políticas reparatórias, né? E aí, acho que na dimensão individual, eu penso que, né, por exemplo, sujeitos brancos, eles são tradicionalmente muito mais ouvidos do que sujeitos negros. Então, acho que esse é um caminho, né? E não existe antirracismo, não é uma coisa ser ou não ser antirracista, né? É uma prática, né? É uma prática constante que precisa ser feita, e aí passa, né, por aspectos, né, não só da política, né, de se pensar de representatividade política, e aí eu não estou falando só de política a nível de eleição, de representação no parlamento, mas aí pensando política no campo macro, né, dando espaço de protagonismo nas instâncias decisórias a pessoas negras, né, pensando também na economia, como que a gente faz girar, né, esses recursos para que a população negra saia dessa situação de desigualdade, né, de acesso a recursos materiais. Então, são alguns caminhos que eu acho que são possíveis no âmbito da dimensão individual, e também acho que na dimensão individual, acho que é importante a questão do conhecimento, né, de se capacitar, né, de acessar essa literatura, entender que o racismo é um aprendizado. A gente nasceu e aprendeu a ser racista, né? Quando a gente enxerga os lugares sociais onde as pessoas brancas e as pessoas negras estão nas nossas vidas, a gente está aprendendo a construir essa ideologia do racismo e a reproduzi-la, né? Então, eu acho que na dimensão individual, eu acho que os caminhos estão mais bem delineados. Na dimensão institucional, eu acho que a gente precisa aumentar, né, essas políticas, né, de justiça com equidade racial, e aí eu acho que é importante sair dessa lógica, né, universalizante que a gente herda lá da França, né, no século XIX, pensando que a gente precisa atingir os grupos vulneráveis, né, não só, aí pensando em grupos vulneráveis, não só a população negra, mas todos os grupos vulneráveis, mulheres, pessoas LGBTs, pessoas portadoras de deficiências, né, e fazer com que, de fato, as instituições estejam aparelhadas, né, para acolher essas demandas, né, e para que possam dar respostas satisfatórias a essas demandas, né? Eu acho que as cotas raciais foram, né, um instrumento mais difundido nesse sentido, né? Do ponto de vista do debate público na primeira década dos anos 2000, atualmente também, mas ela não é o único elemento, e eu acho que mais do que defender as ações afirmativas e as cotas, acho que precisa de um compromisso também com a efetividade, que acho que é um outro elemento que tem se colocado, né, muito presente na agenda, né, gastar energia com efetividade, que de fato haja um aumento da expressividade racial de pessoas negras dentro das instituições e comprometidas, né, com justiça racial, né, e aí acho que, né, a Faculdade de Direito também tem um papel importante nesse sentido, né, o programa, a comissão de pós-graduação me parece que está aberta a esse debate. Hoje a gente só tem ações afirmativas no programa de direitos humanos, então acho que esse debate também precisa acontecer no âmbito da Universidade de São Paulo e da Faculdade de Direito. Acho que são alguns caminhos, não são respostas definitivas, né? Acho que tem outras coisas que a gente pode pensar também juntos. Bom, eu faço coro à fala do Vinícius, me sinto muito contemplada e fica bem mais fácil falar depois da análise dele, que é bem completa. Eu particularmente apontaria como um destaque para a atuação de instituições, principalmente do judiciário, nesse ano de 2020, o seminário
que o CNJ fez para discutir especificamente relações étnico-raciais, a construção da estrutura, da grade, das reflexões que foram realizadas ali foi de suma importância, parece ser bastante interessante. A Ordem dos Advogados do Brasil também tem discutido em seu Conselho Federal questões relacionadas à diversidade racial, a cotas, a estrutura de seus quadros com a inclusão de pessoas negras. Existe, como o Vinícius falou, uma estrutura que tem sinalizado avanços, sinalizado diálogos, sinalizado um remodelamento das estruturas. Claro que ainda de modo muito incipiente, claro que ainda sem a construção ou em diversas ou em distintas fases da construção, da concepção da questão racial, como a teoria da Grada Quilomba vai falar, e como o Vinícius bem mencionou, não existe uma linearidade nessa construção, então, portanto, a dinâmica que envolve esse fluxo se dá de maneira diferida. Acho também que o assunto das questões relacionadas à dinâmica racial, que as racialidades, tem sido ventilada na mídia, na grande mídia, tem sido discutido com maior capilaridade, nem sempre com a qualidade, com a seriedade e com a abordagem adequada. Penso que esse assunto tem muitos espectros e ainda nos encontramos pensando de uma maneira mais ampla, né, e no extrato social, uma dinâmica ainda muito nas bordas, né, da estrutura. A gente ainda não consegue discutir especificamente o núcleo, a centralidade do tema, mas esses avanços todos se consolidam aí, ao menos em uma disputa de narrativa, em uma estruturação de diálogos que permitem, principalmente ao judiciário e aos operadores de direito, sobretudo, estruturar novas concepções e novos comportamentos acerca da questão racial. Eu acho que é mais ou menos isso que eu queria trazer como contribuição. Obrigada, Marílis e Vinícius. Queria ver se alguém mais tem alguma pergunta, comentário. Está dando aqui nosso horário, mas a gente ainda pode abrir para mais uma pergunta, se houver. Bom, gente, acho que dado o horário, né, mesmo com o ataque cibernético sofrido, acho que, assim, primeiro, agradecer imensamente a vocês pelas reflexões maravilhosas, pela live que foi realmente construtiva, assim, abriu um horizonte para todo mundo. A gente realmente vai ter muita coisa para estudar. Se depois vocês já passaram aqui, né, as referências, depois a gente pode até compilar para o grupo e enviar para todo mundo poder ler e se aprofundar no tema. E agradecer não só todas essas reflexões e a discussão, assim, necessária, mas também agradecer por vocês terem retomado, né, renovado o convite, né, então a gente convidou vocês para uma live, depois convidou para uma nova live depois do ataque, e isso mostra como o debate é necessário, a gente tem que continuar debatendo e realmente transformando esse assunto e ocupando esse espaço. Então, somente agradecer mesmo a vocês, agradecer a todos os participantes também. Vamos oportunizar que a discussão seja vista por outras pessoas no YouTube, então não vai ficar só entre nós, né? A ideia é que não fosse mesmo, que não ficasse entre nós, que fosse feita uma divulgação, e infelizmente a gente não conseguiu abrir para outras pessoas por conta do ataque. A gente não sabe ainda se vamos tomar algumas medidas a respeito disso, acho que sim, mas a gente está discutindo isso aqui no grupo. Mas, assim, agradecer demais a vocês, ao professor Salles, ao grupo de pesquisa e aos nossos brilhantes convidados. Muito obrigada, Marílis e Vinícius. Provavelmente vamos querer debater com vocês em outras oportunidades.
Muito obrigada. Eu queria também agradecer o Vinícius e a Marília, a gente já se conhece de outras oportunidades, agradecer o trabalho que vocês desempenham nas instituições, a Marília, a rainha da OAB, o Vinícius também, um trabalho super incrível, não só na questão racial, mas também LGBT, então muito, muito obrigada por disponibilizarem o tempo para estar aqui, são pessoas que nós admiramos muito no grupo, por isso queríamos muito convidá-los e estar com vocês, então muito, muito obrigada, viu? Eu que agradeço muito a oportunidade, gostaria de cumprimentar o professor Salles, a professora Suzane, sempre muito bom fazer parte desses espaços, me sinto muito feliz em ser lembrada e em poder dividir reflexões e diálogos com vocês. Também agradeço, né, a troca, a escuta, a noite que a gente teve foi super profíncua, né, com debates importantes, aprendi bastante também com a fala da Marilis, né, sempre um aprendizado incrível. E agradeço ao professor Salles e a todo o grupo, né, por estar pensando essas questões, por estar trazendo esses debates também para a Universidade de São Paulo. E espero estar com vocês no ano que vem, né? Eu queria só reiterar meus agradecimentos, viu, a Marílis e Vinícius, os demais que voltaram para essa sala aqui, depois daquele ataque lamentável, e dizer para vocês que realmente a contribuição de vocês é bastante grande para a gente entender o tema, para abrir fronteiras de estudo, para melhorar nosso nível de reflexão na academia, e dizer que a porta está sempre aberta para vocês, com relação a esse evento lamentável que ocorreu, esse ataque, uma efetiva violência, que certamente vai ter uma resposta. Ainda não sabemos muito bem qual vai ser, mas vai ter, porque precisa se reagir a isso, né? Não pode se deixar que esse tipo de violência, que é efetiva, que é verdadeira, que é direcionada, se repita e fique sem resposta. Então, isso aí não vai ser banalizado. Isso vocês podem ter certeza. E reitero, então, meus agradecimentos e esperamos em breve, já que teve esse ataque, esperamos fazer outros com vocês ou sobre o mesmo tema para mostrar que é um tema que realmente a gente encampa e que a gente vai levar para frente. Não estamos minimamente ameaçados. Ao contrário, estamos motivados a continuar nele. Então, muito obrigado a vocês, muito obrigado para todos, viu, gente? A gente vai se falando sobre isso ainda. Tchau, tchau. Boa noite. Obrigado. Boa noite. Tchau, tchau. Obrigada. Boa noite. Tchau, tchau.